Na holding familiar, a economia tributária é real? O objetivo do vídeo de hoje é esclarecer quando o planejamento patrimonial estruturado, com o uso de uma holding, de fato gera economia tributária e quando é uma simples promessa e pode ser ilusória ou até mesmo perigosa sob o ponto de vista jurídico e fiscal. E reforçar também a importância de um projeto técnico fundamentado e um projeto ético. Meu nome é Célio Antônio Schlachta, advogado, e faço parte do time Holding Brasil. E hoje eu quero tratar de um tema que precisa de clareza. Afinal, a holding familiar gera mesmo economia tributária? A resposta é sim. Ela pode gerar bastante economia tributária, mas depende muito do que está sendo feito e de como está sendo feito. Com a popularização da holding familiar, surgiram muitas promessas de economias milagrosas, mas milagre não existe. Algumas, inclusive, chegam a prometer praticamente a eliminação total dos tributos, uma eliminação completa. Mas aqui vai um alerta: nem tudo que parece vantagem, de fato, é. A economia tributária é possível, mas precisa ser técnica, ela precisa ser embasada com segurança, do contrário pode se transformar em autuação fiscal, multa e dor de cabeça para a família. Vamos então aos pontos em que a economia tributária é legítima e segura, quando bem estruturada, é claro. Primeiramente vamos falar do ITCMD, porque na estrutura de holding nós vamos fazer a doação das cotas patrimoniais. Ao transferir os bens para a holding e doar cotas aos herdeiros com cláusulas restritivas, o imposto é calculado sobre o valor da cota e não sobre o valor do patrimônio dos bens imóveis. Em muitos estados, isso representa uma redução considerável do ITCMD, porque o ITCMD ele varia de estado para estado. Então, existem estados que vai a cota máxima prevista lá na Constituição e outros estados estão com alíquotas menores. Então, vai depender da legislação do seu estado. O segundo é o ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, que quando você usa o bem imóvel para fazer a integralização do capital, existe uma cláusula lá na Constituição, prevista no artigo 156 da Constituição, parágrafo 2º, inciso 1º, em que é isenta a tributação. Aliás, não existe tributação quando você integraliza os bens, o seu patrimônio imobiliário dentro de uma estrutura empresarial. Então, desde que você use totalmente o valor do seu bem imóvel, ele será integralizado e será isento do ITBI. Não há transação imobiliária no caso. Muito embora haja transferência e seja onerosa desse bem, por força do mandamento constitucional, não há a incidência desse tributo nessa situação. Mas tem um detalhe: não pode haver preponderância de operações imobiliárias, ou seja, você pode integralizar para qualquer outra atividade, menos para as atividades imobiliárias, ou seja, compra e venda de imóveis ou administração de imóveis próprios, como locação de imóveis próprios. Então, se for você pode fazer locação sim, desde que não haja preponderância dessa atividade, não que seja proibido você fazer locações dos seus bens próprios, desde que não seja uma atividade preponderante. Você não pode ter, por exemplo, 51% da sua receita provinda da atividade locatícia ou atividade imobiliária. Você pode vender imóvel, não tem problema, desde que isso não seja a sua atividade fim, ok? Então, é uma economia legítima, sim, mas exige atenção à cláusula da preponderância, ok? Muita atenção nesse detalhe. O outro detalhe tributário que vale a pena a gente destacar aqui é o ganho de capital na venda futura. Quando a gestão é feita pela holding, é possível vender imóveis com redução no ganho do capital ou com planejamento de alíquotas, otimizando a carga tributária ao longo do tempo. Tudo isso dentro da legalidade e com segurança jurídica. Então, no ganho de capital, quando você precisa vender um imóvel para uma pessoa física, se você comprou um bem, por exemplo, por 300 mil e hoje consegue vender por 1 milhão de reais, você vai ter um ganho de capital de 700 mil. É sobre esse ganho de capital na pessoa física você vai ter uma incidência de 15%. Ocorre que na
integralização de capital, o imóvel ele não entra pelo valor de mercado, ele entra pelo valor histórico. E por conta disso, nós temos uma redução considerável. Mas para isso acontecer, é preciso técnica, é preciso saber como você vai organizar esta estrutura para que evite a incidência desse tributo. E muita atenção, porque se você fizer errado, você pode ser notificado e a operação ser desconsiderada pela Fazenda. Agora vejamos os casos em que a economia é ilusória, ou pior, perigosa. Doação de bens sem recolhimento do ITCMD. Sob o argumento de que ninguém vai notar. Tire isso da cabeça. Toda vez que você faz uma operação imobiliária, por exemplo, você tem imediatamente a comunicação feita para as receitas. Receita Federal e, obviamente, por cruzamento, vai para todas as demais receitas. Ou seja, o cartório, tanto o cartório de notas como o cartório de registro de imóveis, eles são obrigados por lei a fazerem a DOI, que é a Declaração da Operação Imobiliária, comunicando a operação. E aí a Receita já sabe o que aconteceu. Então, você, se querer omitir, você está colocando o seu patrimônio em risco. Porque além do tributo que você está devendo, você pode ser autuado. E isso vai gerar multa. Vai haver preocupações vindouras para a sua família e talvez você já não esteja mais aqui e o problema estará criado. Então não faça de conta que o fisco não vai tomar conhecimento, porque é real. A notificação é imediata. Assim que feita a transmissão, o cartório comunica através da DOI. E se você fizer isso, é sonegação. E a qualquer tempo o fisco pode autuar e exigir o imposto com multas e juros, inclusive podendo até desfazer a operação. Outra situação que é ilusória é a simulação de integralização de imóveis apenas para escapar do ITBI, mas mantendo o uso pessoal ou comercialização dos bens. Isso também pode ser desconsiderado judicialmente pelo município. Então, não faça coisas atropeladas, faça coisa dentro do que manda o nosso ordenamento jurídico. Outra situação também que é perigosa é fazer a criação de uma empresa, apenas no papel, sem real estrutura, usadas apenas para fins tributários. Em auditorias, isso é visto como abuso de forma jurídica, o que pode levar à desconsideração desse ato e você ainda ser autuado. A holding familiar é uma ferramenta poderosa, mas não é mágica. Aqui não existe jeitinho. Aqui tem que ter planejamento, é preciso um planejamento ordenado e, primeiramente, é preciso criar um diagnóstico, fazer um diagnóstico patrimonial e familiar, porque cada família tem uma situação, cada família uma circunstância. E ainda, é preciso estruturação jurídica compatível com o objetivo da família. Tem que haver uma análise tributária responsável e não com base no achismo. E também é preciso fazer um acompanhamento contínuo destas operações. Não é simplesmente criar uma estrutura e ir lá largá-la ao Deus dará. Você precisa manter um controle efetivo, é como se fosse a sua empresa. Você precisa zelar pelo seu patrimônio. Ou seja, não se trata de um pacote pronto, não. Tudo que você vai fazer é com base num projeto e ele tem que ser feito sob medida, de acordo com a estrutura da sua família, de acordo com o que a sua família atua no mercado, de acordo com a cultura familiar. Ou seja, se você é do ramo de um negócio X, vamos supor, do transporte, você precisa organizar dentro daquele segmento. Não queira você, que atua como médico, querer abrir uma empresa de transporte, porque você não vai conhecer, você não conhece o métier. Então, não vamos nos enganar. Nós precisamos organizar dentro da cultura da família. A economia tributária, ela é real quando nasce de um planejamento sério, bem elaborado, bem estruturado. Se o caminho parece fácil demais, desconfie. Não coloque o seu patrimônio nem a sua família em risco por causa de uma promessa genérica. Se você quer entender como o planejamento patrimonial pode reduzir tributos com segurança, participe então da minha palestra que eu estarei proferindo em breve, gratuitamente aqui no YouTube. A inscrição para a palestra
é feita exclusivamente pelo WhatsApp, cujo número está aqui na descrição. E você pode, inclusive, e não custa nada, se inscrever no canal e me seguir, porque semanalmente a gente dispõe assuntos sobre esses temas. Eu te vejo em breve. Muito obrigado e com licença.